celebrávamos a festa da Páscoa. Durante 40 dias, Jesus convive com os seus discípulos, ensinando-lhes como é que deveriam portar-se diante do mundo sem Jesus. Depois, Jesus subiu ao céu. Foi a festa que celebrávamos da ascensão de Jesus, quando Jesus vai para a casa do Pai. Depois, no domingo seguinte, a igreja nos convidava a celebrar a vinda do Espírito Santo. Os discípulos reunidos, ainda com medo, recebem o Espírito Santo, recebem os dons, e aí deixam de ter medo e começam a anunciar e a testemunhar Jesus Cristo. A coisa foi tão séria, gente, que dos 12 discípulos, somente João não teve uma morte brutal. Todos morreram de forma violenta, porque anunciavam aquilo que eles acreditavam. Passado esse tempo, a igreja nos convida a celebrar, a lembrarmos da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que foi a festa que celebrávamos domingo. E a última frase do Evangelho do último domingo do tempo da Páscoa dizia o seguinte: eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Gente do céu, a festa que nós estamos celebrando hoje é a concretização dessa promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Ele está aqui conosco na Sagrada Eucaristia. Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso médico, é o nosso conforto, o nosso amigo, o nosso amor. Ele se faz alimento. Ah, meus irmãos, vejamos bem, pensemos um pouco no ato de alimentar uma pessoa. As mães sabem muito bem disso. Quantas noites em claro para alimentar os filhos pequenos? No mundo animal é a mesma coisa. Existe um animal chamado pelicano que, quando não tem alimento, ele começa a arrancar pedaços do próprio corpo para saciar os filhos. Portanto, o ato de alimentar expressa um grande ato de amor. Tanto é verdade que os profetas do Antigo Testamento, alguns deles, identificavam Deus como sendo uma mãe. A mãe que alimenta, a mãe que se desdobra em carinho. Portanto, uma das particularidades que evidencia esse amor maternal de Deus é a assistência de Deus do seu povo ao longo de toda a caminhada. Um Deus que faz sair água de pedra, um Deus que faz cair pão do céu, o maná. É uma particularidade desse Deus mãe anunciado pelos profetas. Caminhar, meus irmãos, é imperativo da vida cristã. É imperativo de quem vive segundo a fé, de quem tem a consciência de quem é peregrino nesse mundo. Portanto, o nosso caminho não tem fim. O infinito é o nosso tempo, mas nós temos sinais de que esse tempo já chegou. E um desses sinais é a Eucaristia. Eucaristia onde Cristo se dá em alimento, onde Cristo se doa, onde Cristo vai além, onde Cristo oferece a si mesmo como alimento. Eucaristia, corpo e sangue de Deus que se esconde num pedaço de pão. E ao descer do céu, na forma de pão, Ele traz o céu para o nosso meio. Ao vir morar no nosso meio e ao perpetuar a sua estadia no nosso meio, Deus traz o céu para a nossa realidade. E nós precisamos convencer o mundo disso, gente. São Paulo afirma que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Por isso, os anjos se prostram diante de cada um de nós, quando o nosso coração está aberto, para que Deus faça morada dentro do nosso coração. Nós precisamos convencer o mundo dessa certeza. Deus mora onde eu permito que Ele faça morada.
Como é que anda o nosso coração, gente? Nosso coração é o sacrário, onde Deus vem fazer morada depois de cada Eucaristia. Nosso coração é um chiqueiro, onde tem tudo que não presta, onde eu faço questão de reproduzir tudo que não presta, e quando eu comungo, Deus não encontra lugar lá dentro. Como é que anda o nosso coração? Como é que anda o coração da nossa família? No último domingo da Páscoa, quando Jesus se coloca no centro da comunidade, quando Jesus sopra sobre aquela comunidade o sopro do Espírito Santo, quando Jesus transmite a paz para aquela comunidade, qual é o lugar que Jesus ocupou quando ele entra dentro daquela comunidade? Estando fechadas as portas, Jesus coloca-se no meio deles. Será que Jesus ainda consegue ocupar o centro da nossa vida? Quantos irmãos nossos perderam totalmente essa referência? Hoje celebramos a festa da Eucaristia. Hoje celebramos a festa do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Mas eu pergunto uma coisa, gente. Se por acaso, numa dessas noites, alguém entrar dentro da nossa igreja, alguém ir até a capela do Santíssimo, retirar lá todas as partículas consagradas e espalhar aí pela nossa vida, qual será a nossa reação? Certamente vamos chamar o bispo para fazer um ato de desagravo, vamos ficar escandalizados, vamos procurar os meios de comunicação para dizer que não nos respeitam mais. Mas nós não podemos esquecer que debaixo dos nossos viadutos ainda existem corpos de Cristo espalhados na pessoa dos nossos irmãos abandonados. Quantos irmãos nossos, criados à imagem e semelhança de Deus, estão aí largados pelas nossas ruas, pelas nossas avenidas, sem nenhum pingo de dignidade? Por isso, celebrar a Eucaristia é também lembrar desses nossos irmãos. Celebrar a Eucaristia é entrar em plena comunhão com esses nossos irmãos. Eucaristia, pão da vida, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos conforta, que nos inspira a caminhar todos juntos como irmãos, que nos ajuda a romper as forças da morte que estão invadindo as nossas famílias. Eucaristia é a presença real de Deus no nosso meio, que nos torna sacrários vivos, onde Deus, através do seu Filho, encontra aconchego, quando a gente permite que Ele entre na nossa vida, que Ele entre, que Ele faça morada no nosso coração. Por isso, meus irmãos, peçamos nessa noite que Deus nos dê a graça de abrir as portas do nosso coração, para que Ele possa morar lá dentro para sempre, de abrir as portas da nossa família, para que Ele possa ficar lá morando conosco para sempre, de abrir as portas da nossa comunidade, para que Ele seja a única referência capaz de me fazer cada vez mais seguidor. Peçamos que Deus também nos dê a graça de transformar o nosso coração em coração solidário, em coração que é capaz de se compadecer com a miséria dos outros, em coração capaz de amar, em coração capaz de perdoar. Que Deus nos dê essa graça nessa noite. Daqui a pouco o próprio Cristo vai estar presente no nosso meio, na forma do pão. Será que não seria a hora de pedir: faça o meu coração novo, transforma a minha vida? Deus não está nem um pouco interessado como foi a nossa vida até ontem, gente. O que Deus quer é que, qual é o compromisso que eu vou assumir com Ele hoje? É a partir de hoje que a minha história começa, quando eu permito que Ele faça morada na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.